Alguns dias atrás eu postei um vídeo falando sobre a mudança de fase que aconteceu agora no mercado de cripto. Acontece que, mesmo assim, traz uma sensação que o mercado está perdendo a velocidade, está desacelerando, não vai dar o retorno como a gente espera, pode ser tudo diferente. E no meio disso, tem moeda que está ganhando holofote, como Solana, como Sui. Tem moedas que estão ficando para trás, a BNB, que é uma rede, ninguém fala mais dela, até porque a Solana já ultrapassou em muito em termos de desempenho ela. Então isso traz uma preocupação com o mercado em vários pontos, tá? O mercado está muito diluído, muitos projetos, muitas redes e não tem como tudo subir. Então nesse vídeo eu quero entrar mais nesse assunto que, querendo ou não, é uma grande oportunidade se você olhar bem. O que explica muito o sentimento da galera de, pô, o negócio não tá indo conforme eu queria. A gente espera muita coisa do mercado. Se você tá no mercado há mais tempo, você sabe que tem ciclo, a gente sempre tem expectativas muito altas de ganhar dinheiro, sendo que tá conturbado o negócio, não tá fácil. E você consegue ver, primeiro, o motivo de estar esse sentimento e segundo, o que de fato tá rolando. Esse site chamado CryptoRank, falando em português, e CryptoRank, falando bonitez em inglês, você vai ver o seguinte, a performance dos ativos do mercado de cripto ranqueados, tá? E ainda em 24 horas, 7 dias, desde o início do mês, nos últimos 30 dias, 3 meses, 6 meses e 1 ano. E você consegue ver a média de volatilidade. Isso aqui é absurdamente valioso se você tiver um olhar mais analítico. O que eu quero dizer? O Ethereum, que é a segunda maior cripto do mercado, olha só a performance que está tendo nos últimos dias, semanas e meses. Só tem um que está positivo, que é dos últimos 3 meses, que na verdade foi um período bem curto que o Ethereum subiu e deu essa sensação de, pô, o negócio tá bom, que foi justamente desde quando ele bateu seus $2.000 e foi para os 4. Ou seja, ele fez 100%. Só que foi uma janela muito pequena e não conseguiu se manter e não conseguiu nem romper esse topo aqui. Sendo que esse topo que você está vendo não é nem o topo histórico. O topo histórico está mais acima. Então traz esse sentimento que, pô, cara, o negócio não vai andar não, que querendo ou não o Ethereum, eu já falei em outros vídeos, ele arrasta o resto do mercado. E o ponto disso aqui é que se você olhar para as outras moedas, você vai ver sempre algumas que vão se destacar. XRP, então aqui já te dando as informações de moedas que estão mais em evidência, nós temos a XRP, que vem performando muito bem nos últimos 6 meses. Pô, excelente. Solana performou bem, de uma forma bem constante, como você pode ver, tá? Apesar de não estar seguindo a XRP aqui, que subiu muito, a Solana se destacou bastante nos tempos mais atrás ainda, desde 2023, tá? E aí você vai pegar aqui Dogecoin, Cardano, e você vai cavando, ó, Sui, Stella, sendo que nós temos várias criptos, se você olhar, que estão vermelhas e nem saíram do lugar. Estão completamente, assim, paradas. E quem está com dinheiro nelas não teve um grande retorno, o que traz uma insatisfação em termos de expectativa. Pô, cara, eu queria ganhar dinheiro, só que o negócio não tá me favorecendo. Então você vai vendo que tem, sim, alguns padrões que dá para observar nesse comportamento. Eu quero entrar um pouco mais a fundo, não um pouco, vou entrar bastante a fundo dentro desses termos aqui, o que isso tá acontecendo, se tem fundamento para manter esse pessimismo. E você vai ver que, trazendo uma informação bem recente, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz com a informação que você vê pela internet, tá? Tanto a questão de análise, tudo é questão de interpretação. Nós temos aqui o Trump, o WLF, o World Liberty... Aí já falei, aí a língua ficou igual a Diana aqui, deu muito certo não, vou parar de falar inglês. Você vai ver aqui que essa empresa aqui, tá? Uma plataforma, não vou falar empresa não, uma plataforma DeFi associada ao presidente dos Estados Unidos, comprou aqui 100 milhões. Aí você vai falar, pô, comprou em quê? Em Ethereum, em Bitcoin amarrado, ou seja, Bitcoin dentro da rede do Ethereum, sendo que o Ethereum tá parado, ele tá comprando dentro da rede do Ethereum, que é cara, mas por que isso? A Ethena, a WTron, que seria um Tron na rede do Ethereum, Chainlink, Aave e Uniswap. Se você olhar bem, a maioria desses projetos tem ligação direta com o Ethereum. O que traz o seguinte, o olhar analítico que essa tomada de decisão teve.
Então você caçando, vamos lá, nós temos aqui Ethereum. Ethereum eu já falei que tá numa zona interessante de compra. Eu falei um vídeo lá atrás a semelhança que o Ethereum tem com uma criptomoeda mais arriscada, chamada Pendle, você provavelmente conhece. Então você vai ver que esse comportamento aqui pode não dizer muita coisa para você, tá? Sobe aqui, cai, sobe, fica aqui. Você vai achar que tá fracão. Só que depende da forma que você analisa isso aqui. Porque nós temos sim um padrão muito válido aqui de fundos e topos que reforçam o preço e algumas zonas para o Ethereum. Então aqui nós temos, claro, uma barreira muito grande aqui em cima. Só que enquanto isso nós temos um chão muito grande aqui embaixo, nos 2.800, o que faz essa zona aqui muito forte para compra. Você vai pegar grandes fundos de investimento, você vai pegar grandes empresas que trabalham com ETF, enfim. A maioria deles vão estar olhando isso aqui como zona de compra. E querendo ou não, o Ethereum está numa distância de 10%, que para cripto é pouca coisa, tá? É rotineiro. Então ele ainda segue numa zona de compra atrativa, sendo que olhando para o preço dele, nós temos uma zona excelente aqui, que seria de 2.800, 3.000 dólares. Como estamos em 3.300 mais ou menos, bom, 10% de diferença é pouco para cripto, então a gente pode considerar que no geral nós estamos dentro de uma tendência de oportunidade para compra. E aí você vai pegar aqui, isso aqui já é uma leitura mais analítica para você correr um risco mais fundamentado, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Você vai buscar uma moeda chamada Pendle, e eu vou adicionar aqui na escala de preço. Aí vai aparecer a Pendle aqui, eu vou organizar ela e você vai ver a similaridade que a Pendle tem com o Ethereum. Claro que tem algumas diferenças, tá? O Ethereum está mais acima do que a Pendle. Isso mostra que algumas moedas estão sofrendo mais. O Ethereum tá devagar, mas tem outras moedas, as mais arriscadas, não estão tendo uma grande performance. Eu ainda vou entrar nesse assunto para explicar o porquê e onde você vai ver oportunidade nisso, tá? Então, de um modo geral, se você tem um comportamento dessa forma, você tem dois gráficos, uma de uma moeda grande e uma pequena, tendo praticamente o mesmo padrão, o que torna uma oportunidade você, em vez de comprar Ethereum, eu vou comprar tudo de Pendle. Não faça isso, porque você está correndo muito risco. Tem que fazer sentido com a tua estratégia, então não tem receita secreta para você. Tem que ver o que você gosta de fazer, o que você sente confortável de fazer. Bateu, juntou os dois, você tem um conforto maior de se expor ao mercado. Tá? Não adianta nada você comprar um negócio e ficar dormindo mal à noite porque você está preocupado com o teu dinheiro. Então, não se faz isso. Você sempre tem que ter um controle sobre o que você está fazendo. Sempre isso, reforço isso. E se inscrever nesse canal e acompanhando todos os vídeos que eu posto, você vai entrando no flow de conteúdos que eu posto. E todos os conteúdos, eles se juntam e se complementam, tá? Então, esse vídeo foi mais baseado nos comentários que vocês fizeram no vídeo passado. Então, sim, eu tô lendo, deletando os bots que falam um monte de besteira lá e filtrando os bons comentários produtivos, tá? Construtivos que vocês mandam. Então, agradeço também a todos. Olha, e aí eu tô mostrando isso porque aqui nessa matéria falamos sobre a ENA, TRX, Link, Aave e Uniswap. Uma moeda que eu já dei uma olhada, que é chamada de Uniswap, vou botar aqui UniUSDT, essa moeda tá com um gatilho de compra interessante. Olha só no gráfico semanal o que tá aparecendo. Ela rompeu uma linha de tendência para cima e tá voltando para fazer uma confirmação. Isso aqui, graficamente falando, é lindo. Nós estamos em uma zona aqui de reteste para voltar a subir. No futuro você vai me falar se isso aqui está certo ou errado, mas graficamente falando, quando nós queremos tomar uma decisão, esse aqui é o melhor ponto de compra possível. Só que você não pode fazer isso só olhando para a moeda, e sim para o contexto geral. E como eu falei no vídeo lá atrás sobre a mudança de fase do mercado de cripto, que foi baseada no comportamento do curto prazo do Bitcoin, nós podemos ter sim uma margem para ter uma valorização nos próximos dias. A questão é que o mercado está chato, não está desenvolvendo. E o Ethereum, a gente quer ver o Ethereum mexendo. Até você que nem tem Ethereum na carteira, você quer ver o Ethereum mexendo porque a gente quer ver alguma reação do mercado. E as outras moedas, elas vão acompanhar isso. A questão é, será que tem alguma coisa de errado com o mercado de cripto porque esse negócio não vai subir? Calma. E aí a gente vem para o seguinte, para esse site aqui chamado DeppRadar. Agora o inglês foi. O que isso aqui mostra pra gente? Nós temos um ranking de ecossistemas, então eu tava pensando assim, eu quero ver os ecossistemas de cripto, porque se você não sabe, as criptos elas pertencem a algum ecossistema. Então nós temos o ecossistema do Ethereum, dentro você tem vários aplicativos, ecossistema da Solana, você tem vários aplicativos lá dentro, vários
É o que ele falou aqui? Aplicativos DeFi, se eu não me engano, né? Foi plataformas de DeFi. Ok, é o nome mais bonito. E olha só, o que isso significa é que você consegue filtrar aqui o desenvolvimento dessas redes. Indiscutivelmente, o top 1 em volume desses dApps, dessas aplicações dentro do ecossistema, é o Ethereum. Só que o Ethereum tem 20 vezes mais volume do que a Solana. Então, pessoal, tá? Assim, tem muitas narrativas no mercado, é normal você ver uma passando a outra, algumas sumindo do mapa, e as pessoas estão falando que a Solana vai passar o Ethereum. Assim, na minha opinião, o Ethereum ele é muito mais maduro em termos de mercado. Você pode ver aqui que já tem anos que o mercado tem a presença do Ethereum, desenvolvendo bem. Claro que tem as taxas, mas o fato de muitas empresas estarem no Ethereum é um negócio que não dá para crer que vai sumir assim. A única comparação válida que eu pensei em fazer com base nos comentários que vocês fizeram no vídeo passado foi Solana e BNB, porque ninguém mais fala da BNB. Então ela tá meio que esquecida. E se você comparar lá atrás, se você vivenciou 2020, 2021, você vai perceber o seguinte: lá foi a época que DeFi lançou, todo mundo usou, entrou na rede da Binance, fez um monte de coisa. Eu mesmo fiz muito dinheiro na época e usei todas as redes que tinham na época lá em 2020, 2021. E aí agora lançou a Solana tá muito mais em evidência e, bom, se eu boto Solana e BNB do mesmo lado da rede da Binance, a Solana é muito melhor. A Solana tá desenvolvendo mais. A BNB parece que perdeu o market share. E acontece que sim, a Solana tá querendo passar a BNB, mas passar o Ethereum já é outros 500, não é tão fácil assim. Então, o reino do Ethereum, na minha opinião, se mantém. Não, eu não sou o único que estou vendo o Ethereum nessa faixa de preço como uma oportunidade, certo? O mercado também certamente não ignorou o Ethereum, não está deixando ele de lado. Nós temos a Base se destacando, que é uma segunda camada do Ethereum. Então, o Ethereum tem problemas de escalabilidade. Se muita gente usa, a taxa fica cara. Fica congestionado o negócio. Soluções, segunda camada. Pô, agora o plural ferrou. Segundas camada. Não, eu vou... O plural de segunda camada é segundas camadas. Então você pode dizer segundas camadas. Então nós temos segundas camadas aqui no mercado, precisamente para o Ethereum, para resolver esse problema de escalabilidade. Então isso é muito importante, porque tem solução e o mercado se adapta a isso. E a evolução, o crescimento dessas segundas camadas refletem que realmente tem jogo ainda. A questão é que a Polygon, a Matic, sempre foi a segunda camada do Ethereum que mais chamou a atenção e tá bem devagar, tá? Enquanto a Base tá começando a subir de ranking. Então, às vezes, você vai ver, tá? Isso é normal, redes passando redes, algum hype deixando uma rede mais em evidência do que a outra, segundas camadas passando outras. Então, a gente tá vendo, e é normal a gente ver essa mudança, essa adaptação do mercado conforme o tempo passa. Nada é estático, você tem muito mais projetos, mais ecossistemas hoje do que no ciclo passado, quando foi a criação toda de DeFi. Então tem que tomar cuidado achando que vai ficar tudo a mesma coisa para sempre. E não significa que os projetos estão literalmente sendo deixados de lado, que nunca mais vão subir. Caso contrário, a gente não veria aqui uma BNB da vida com tamanho de mercado tão grande. Com os seus, 100 bilhões de dólares? 100 bilhões de dólares em tamanho de mercado. Então a gente veria isso aí indo para o ralo. Então o mercado mantém uma estrutura, a única coisa que está causando toda essa bagunça é o sentimento que está parado, que não está dando retorno e o mercado não está indo para lugar nenhum e a gente deixa o dinheiro lá, ele não rende, a gente conhece cripto pela volatilidade, que dá para ganhar muito dinheiro, a gente não tá vendo nem a cor do negócio, porque o mercado tá numa tendência chata. E aqui entra uma informação que pode mudar todo o jogo para você. Que é o quê? O mercado ele tem um tempo dele. Não tenta adivinhar o que vai acontecer no curto prazo. No último vídeo eu falei da possibilidade da Solana ter menos holofote daqui para frente. Não significa que ela vai cair, eu expliquei muito bem naquele vídeo, recomendo que você volte, assista para entender todo o meu raciocínio. Eu tento juntar todos em todos os vídeos que eu posso, para você sempre entender
como que funciona a minha cabeça, qual que é o meu olhar analítico para o momento. Então, o ponto é, isso pode ser o gatilho para outras moedas voltarem a ter holofote. Por exemplo, a própria BNB, que está flertando, querendo ou não, acima do topo histórico, só está há semanas aqui enchendo o saco nessa região sem definição. Então isso aqui não deixa de ser um sinal positivo. A BNB performando pode empurrar isso para as aplicações dentro da BNB. E o interessante desse site aqui é que você consegue ver o número de aplicações que tem dentro de cada rede. O Ethereum tem quase 5.000 dApps, a Solana 412, a BNB 5.600, um grande reflexo do que a gente teve no ciclo passado, que tinha o Ethereum e BNB comandando o mercado, então todo mundo usava isso. A Polygon surgiu, começaram a usar a Polygon, foi criado dApps dentro disso aí para dar uma fortalecida pro Ethereum, e aí você vai vendo que tem redes que estão lá em cima, que ainda são pequenas, não são amadurecidas, por mais que tenha crescido muito, tenha potencial, a Solana tá com um gráfico lindo para subir, mas está na hora da gente ver uma resposta do mercado como um todo. E aí que tá, Douglas, você tá tirando isso da onde? Essa resposta que o mercado, essa alta, a única coisa que não dá para controlar é o tempo que vai fazer isso, mas eu já falei várias vezes que nós estamos dependendo totalmente desse gráfico aqui. É o mais importante, você tem que imprimir isso, botar do lado da sua cama, todo dia acordar e falar assim, vamos lá, Total 3, vamos romper isso aí? Então toda a sua energia, a sua expectativa tá nesse gráfico se você quiser ganhar dinheiro. Porque ele representa o comportamento das altcoins somente. Esse gráfico sobe, as altcoins estão performando bem. Esse gráfico cai, as altcoins estão performando mal. Por que o Bitcoin ganhou tanto impulso? Porque o Bitcoin rompeu o topo histórico lá atrás e foi embora. Então, olha só, ele rompeu os seus 70 mil e foi embora. Agora, as altcoins não foram todas que tiveram a mesma coisa acontecendo. E o gráfico das altcoins, que é o Total 3, ele mostra que nós nem rompemos o topo histórico mesmo. Ele pegou aqui e está tentando fazer um rompimento, e quando esse rompimento sair, a gente vai ver o mercado mais tranquilo e confortável em subir. Então você pode fazer o traqueamento, a chance disso acontecer é alta, não vou falar que é certo porque eu não sei o futuro, mas de acordo com o que eu consigo ver, eu consigo moldar minha estratégia, minha carteira conforme tá tocando a música, para eu tentar melhorar sempre pegar a onda certa. E então a grande valorização que as pessoas esperam não aconteceu ainda. Tá para acontecer assim que esse gráfico subir. E aí você vai ver um monte de projeto subindo, projeto que estava desaparecido ali, sumido, vai voltar a ter holofote, essa é a minha opinião. E o sinal que eu vi que é extremamente positivo foi o que aconteceu com o que eu mostrei no vídeo passado desse vídeo. Então dessa semana. Então, é muito importante você se situar. Eu não acho que tem nada perdendo holofote, que tipo assim, vai sumir. Não, é uma rotação de mercado e daqui a pouco você vai ver uma fase que poucos estão aguentando. Que quando esse rompimento acontecer, nem todo mundo vai estar preparado. O mental de muita gente no mercado já está afetado, porque você entra, porque vê uma notícia ali falando que, nossa, todo mundo ganha dinheiro com cripto, eu quero ganhar também. Você vai lá e perde dinheiro. Você vai lá, investe e fica o quê? 2 meses com dinheiro amarrado, perdendo. Já caiu 50%, 60% de algumas moedas desde dezembro. Então dá esse sentimento. O negócio que você não pode fazer é deixar o emocional te afetar. Então eu sempre reforço, porque não tem outra forma de você ficar confortável com o mercado sem você saber o que você está fazendo. Então, dá para você saber o que você está fazendo com base no dinheiro que você botou no mercado. Não botei muito dinheiro mais do que deveria. Eu tô tranquilo e tá certo. Agora, se você vai botar mais dinheiro do que deveria e fica preocupado, você tem que pelo menos ter controle sobre o que você tá fazendo. É exatamente o que eu mostro. Então isso aqui é uma forma de eu fazer um gerenciamento de risco para o meu dinheiro para eu não vacilar. Então eu consigo ver que o mercado ainda está saudável, ele só está tendo o tempo dele. Pode ser por influências externas no mundo, a eleição, que foi um gatilho de alta, agora a posse do Trump, que as pessoas estavam esperando que a posse ia mudar todo o jogo e não está mudando. Esse é um problema de imediatismo. Não é o problema do mercado, o problema está na gente, em mim, em você, que espera sempre que um dia determine o futuro do mercado.
Só que as condições estão boas, só que você quer tudo em cima da hora. Então, dá uma acalmada, se inscreve nesse canal, é importante, o teu like nem se fala pra eu saber se você tá gostando. E eu quero saber qual que é a maior moeda da sua carteira. Comenta aí pra mim, que aí eu já consigo pensar em um vídeo sobre ela, talvez. Lembrando que eu tô sempre lendo os comentários, tá? Eu deleto os bots e leio os comentários. Pode parecer que não, mas esse vídeo, vocês que me deram a ideia. Muito obrigado pela companhia e um grande abraço a todos. Valeu!